Olá, amigos do YouTube. Mais uma vez, o nosso encontro marcado. Estamos começando com mais uma dúvida de uma de nossos apoiadores, nossos inscritos. Porque eu falei sobre a importância, de enterrar ou cremar o seu ente querido. Mas a pessoa ficou na dúvida o que fazer com as cinzas da cremação desse nosso ente querido. O que devemos fazer com as cinzas desse nosso ente querido? Algumas religiões dizem o seguinte, que nós devemos pegar essa urna onde fica depositada a cinza da cremação desse nosso ente querido e levar para o cemitério, que lá que devem estar deixando, essa cinza, que é o local correto para deixar as cinzas da pessoa que desencarnou. Mas a doutrina espírita é contra a cremação? Não. Nós falamos que todas as duas decisões, tanto enterrar como cremar, são dignas, Tanto faz ser uma como outra, o destino que se dá ao corpo. Porque o que importa é o espírito e não a matéria. A codificação de Kardec, nós não encontramos, não consta essa informação, Então, o que nós fizemos? Onde buscar, Encontramos uma obra mediúnica psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O livro O Consolador é uma obra mediúnica, um dos livros escrito por Chico, onde encontramos uma questão 151, do livro. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Foi a pergunta que foi feita. Na cremação, se faz ser mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tômus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista aos fluidos orgânicos, ainda solicitam a alma para a sensação existência da matéria. Bom, nós deixamos bem claro que o correto é que a gente aguarde 72 horas para cremar este corpo desse nosso familiar, esse nosso ente querido. Mas é preciso ver que o crematório, ele tem algumas regras, E que a gente deixe bem claro que só deve cremar esse corpo a partir de 72 horas, como é indicado, E orientado. Sabemos que são necessários aguardar 72 horas para que o espírito consiga, que é o tempo que o espírito leva para se desligar, do seu corpo perispiritual. Nós falamos que temos várias ligações, E que na hora do desencarne a gente leva um tempo, para se desligar e que devemos respeitar essas 72 horas, E o que fazer? Ele ou ela escolheu ser cremado e não disse onde gostaria que depositassem suas cinzas? Esta é a dúvida de alguns dos nossos inscritos. Então, vamos buscar para vocês e trazer de uma forma bem simplificada. Devemos guardar a
até 3 dias para dar um destino a essa cinza. É bom deixar seus desejos, cremar ou enterrar, e a cinza, o que fazer. Então, se eu decidir que eu quero ser cremada, é bom que eu deixe bem claro o que eu quero, que destino que eu quero que dê a essas cinzas, né? Que foram cremadas, né? Sabemos que existe urnas biodegradáveis para colocar a cinza, que após algum tempo serão dissolvidas na água. Leva 3 dias. Vamos supor que a pessoa decida jogar a urna no mar, ela não precisa jogar a cinza, ela pode jogar com a urna, porque a partir depois de 3 dias ela já se dissolveu, porque é um material biodegradável. E assim também para as pessoas que decidem enterrar a urna, né? O que fazer com essas cinzas? A escolha de como espargir as cinzas, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês do que a pessoa... Procura saber do que é que a pessoa gostava. Ela tinha uma chácara, um sítio que ela gostava de ficar lá, ou ela tinha uma casa na praia e ela gostava da praia. Pergunta para ela o que ela quer que faça com essa cinza. Joga no mar, enterra no pé de uma árvore que ela gostava, do alto de uma montanha. O que fazer? Num jardim florido, né? Porque às vezes a pessoa gosta, plantar numa floresta, né? Nunca jogue a cinza. Isso vai um alerta, tá? Contra o vento, pois ela pode vir toda em cima de você. Porque acontece da pessoa, a hora que tá tentando jogar a cinza, tá contra o vento e a cinza volta toda para cima de você. Então, isso pode acontecer também. Não é recomendado manter a urna guardada mesmo, ou levar para casa, para o escritório, ou local de trabalho. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que querem essa urna dentro de casa, para ter a presença da pessoa ali. Eles esquecem que nós somos espíritos e que aqui nós vivemos só a matéria, que é importante o espírito, a vida espiritual e não a da matéria. Isso demonstra o desejo do familiar e o apego em não aceitar a morte do seu ente querido. É isso que ele está querendo dizer quando ele quer essa urna com ele dentro de casa. Mas nós temos que saber que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, aquilo que nós falamos, ele tem muita força e muito poder. Então, o pensamento que requer o parente junto à família, cuidado. Porque o espírito pode ser atraído, passando a conviver com os familiares, ele acaba sendo atraído. Em vez de ir para um plano espiritual, para tratamento espiritual, você acaba atraindo esse familiar para dentro da sua casa. Não devemos fazer um local de adoração, até porque os despojos não determinam a presença física do que está ali na cinza. São apenas restos mortais do seu ente querido. Lembre-se de o que tem valor é o espírito. Alguns que desencarnam no hospital podem ficar ali por ligação, naquele local ainda meio perdida. A gente sabe que o espírito fica numa situação confusa e pode até não acompanhar sua cremação e ficar ali no hospital. Cuidado com o que você deseja, o pensamento acaba atraindo por evocação o espírito e ele pode ficar preso no campo terrestre. Pense, se a urna das cinzas está na sua casa, né? Você leva para casa. Toda vez que você olhar aquela urna, você vai lembrar da pessoa e trazer recordações. Então, outra coisa, não devemos ficar chorando e lamentando a perda desse ente querido, porque sabemos que isso atrapalha o espírito que pode estar se adaptando a uma nova realidade no tratamento espiritual e atraí-lo de volta, trazendo ele. Como eu vou viver? Porque a pessoa fica, como eu vou viver sem você? Eu não consigo viver sem você, porque Deus fez isso comigo, me afastando de você. Sinto muito a sua falta. Como eu gostaria de estar com você. Gente, nós já falamos que pensamento e sentimento tem um poder de uma energia que vai incomodar até onde ele estiver.
e ele acaba abandonando um tratamento, você atrasa esse espírito, trazendo ele de novo para a Terra. A missão dele aqui na Terra acabou. Devemos respeitar. Nós sabemos, não estamos preparados para perder. Esta é a nossa visão. Precisamos viver o luto? Sim, cada um tem o seu tempo. A gente respeita o amor, o carinho, o sentimento que ela tem pelo seu ente querido, né? Precisamos viver o luto? Sim, há necessidade. Mas esse luto deve demorar no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos, dependendo da ligação que você tem afetiva por esse seu familiar, né? Então, as fases do luto, elas são 7. Primeiro o choque e a negação, depois vem a raiva, a negociação, a gente começa a negociar com Deus e questionar, depois acaba ficando depressivo, aí você acaba aceitando e você começa a uma reconstrução e depois vem uma aceitação profunda. São os 7 passos do luto, as fases do luto que nós vivemos. Se alguém se interessar, pode buscar um pouquinho mais que tem essas explicações, tá? Caso não supere, busque ajuda de um profissional. Você que já fez a sua escolha de ser cremado, deixe também o destino dado à sua cinza. Já deixa para a pessoa aquilo que você quer que faça com a sua cinza, né? Não dê trabalho depois que você se for dessa vida. A urna fica. Se quem cuida e se vai também, vamos supor, minha mãe falece, eu levo a urna para casa. Amanhã depois eu faleço, eu vou passar essa incumbência para quem cuidar dessa urna, gente? Então, você vai embora, mas não deixe trabalho para o outro. Ninguém merece. E até porque a gente sabe que o que importa é o espírito, né? E ele já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Você sabia que as cinzas podem virar diamante? Existe uma pesquisa que diz isso, mas deixa para lá. Esse não é o nosso foco. Que destino você quer dar para as suas cinzas, né? O desejo deve ser uma coisa que deve ser combinado antes, né? O que uma escrita me questionou, que ela decidiu, depois que ouviu, né, o meu vídeo falando sobre enterrar ou cremar, que ela decidiu que queria ser cremada. Mas ela falou para a filha, filha, eu quero ser cremada, eu decidi. Ela disse, mãe, e o que você quer que eu faça com as suas cinzas? Aí ela disse assim, eu gostaria que você plantasse um vaso com uma rosa, uma flor, e colocasse as minhas cinzas nessa rosa. Ela falou, mãe, mas você vai me dar trabalho até depois que você morrer, eu vou ter que regar você todo dia e ficar olhando para você todo dia. Fala sério, gente, é complexo, né? Então, não vamos deixar trabalho para ninguém, vamos decidir. Quero ser cremada? O que fazer com a cinza? Né? Podemos ajudar os nossos entes queridos que se foram? Sim. Como? Através da oração. Aceitar que o tempo dele, a missão dele aqui na Terra acabou. E que um dia você também irá. E que vocês ainda vão se reencontrar. Quando eu falei que o que acontece enquanto nós dormimos, quando a saudade bate, durante o sono nós temos a oportunidade de visitar esses nossos familiares e matar a saudade. Mas nem sempre a gente lembra, ou às vezes a gente lembra, sonhei com a minha mãe, sonhei com meu pai, sonhei com meu marido, sonhei com um familiar assim, com meu avô, com minha avó, que eu o abraçava. Então, você foi visitá-lo. Nós somos espíritos, então quanto antes você trabalhar isso aqui, mais fácil será quando você fizer a sua passagem. Então não tem cabimento. Por que nós trabalhamos e explicamos que a morte não existe? Para que as pessoas não sofram tanto quando seu ente querido partir dessa vida.
pois nós também iremos. Não ficamos aqui para semente, não. Quando nós nascemos, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. É a única certeza que o ser humano tem, é que um dia ele vai embora. Assim como ele veio, ele tem que ir. Ele não vai ficar aqui para sempre, pois nós sabemos que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. É para lá que vamos voltar. Então, vamos trabalhar isso juntos. Porque se vocês estiverem mais bem preparados, o sofrimento de vocês será menor. Vocês terão uma melhor aceitação. Vocês passarão dessa vida sem tanto sofrimento. E outra, nós sabemos que os nossos entes queridos, quando a gente parte dessa vida, vêm nos auxiliar, vêm nos ajudar, principalmente quando nós temos mérito, quando nós partimos mais leve, melhorado, sem amargura, sem revolta, sem ressentimento, aceitando com resignação a nossa vida terrena e toda a trajetória que nos foi descrita antes de reencarnarmos. Nada é novidade, tudo é como tem que ser. Pois lembre-se, a morte não existe. Então, os nossos entes queridos, eles vêm nos visitar durante o sono, nós não lembramos. Então, nós devemos manter as boas lembranças, os momentos de alegria, de reuniões onde a gente foi tão feliz, porque esse sentimento é um sentimento bom, né? A recordação daquilo que é bom, não do que é tristeza, porque o nosso sentimento afeta eles aonde eles estiverem. Quando nós ficamos tristes e pensamos neles, né? A gente acaba fazendo uma ligação, uma ponte de comunicação. E eles, lá onde estão, acabam sentindo essa energia e ficam tristes por não estar próximo de nós. Não faça isso. Lembre com amor, sentimento, a gente guarda aqui nas memórias e aqui no nosso coração. Não cabe lugar para tristeza, pois nós sabemos que a morte não é o fim. A morte da matéria é o começo da nossa trajetória espiritual, porque cada vez que reencarnamos, a gente volta um pouquinho melhor, a gente conseguiu crescer um pouquinho mais, porque a gente aprendeu, a gente viveu, a gente sofreu para resgatar dívidas do passado. Então a gente vai voltar um pouquinho mais leve, né? É o que eu tenho, o recado que eu tenho para dar para vocês. Os bons pensamentos, bons sentimentos, com amor e carinho em nossos corações. E estaremos juntos, se assim Deus permitir. Afinal, estamos aqui de passagem, indo e vindo quantas vezes forem necessário para a nossa evolução espiritual. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame a luz do seu amor sobre todos os lares e que tenhamos todos uma abençoada semana. E até semana que vem, com mais uma oportunidade de estudo, onde nós vamos falar sobre a família. A nossa maior dificuldade não é com os de fora, é o relacionamento familiar e entender por que família é lugar de cura. Esse é o assunto do nosso próximo estudo e eu estarei de volta com vocês para que a gente possa esclarecer algumas dificuldades dos relacionamentos e dos conflitos familiares. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite para você que está me vendo à noite. Uma boa tarde para quem está me vendo à tarde. E um bom dia para quem me viu logo cedo.
Que Deus abençoe a todos. Semana que vem estamos de volta. Fiquem com Deus.